E para vocês verem como a coisa é complicada, eu vou começar já com uma pergunta, e uma pergunta que não necessariamente eu sei responder de forma integral, né? Afinal, o que são direitos humanos, né? E eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, o que vocês entendem por direitos humanos. Quem se habilita a falar alguma coisa para mim? Bom, os direitos humanos são os direitos básicos que as pessoas têm, hoje instituídos por uma carta. Direitos humanos, eles podem ser os espaços de luta por dignidade, né? Porque é muito difícil a gente dizer, bom, direitos humanos são o básico. Mas o que é o básico? É o mínimo. Mas o que é esse mínimo? Né? Há 50 anos atrás, a nossa ideia de básico de direitos era uma coisa. Hoje, a nossa ideia de básico de direitos é outra, né? Cada vez mais esse básico passa a ser cada vez maior, mais sofisticado, incluindo novos direitos, né? Então, a gente tem aqui 3 frases que eu acho muito interessantes sobre a discussão de direitos humanos, que não fala exatamente o que é, mas fala o espaço de luta do que pode ser, né? E nesse pode ser é que você tem o protagonismo das pessoas e de um grupo como esse aqui para construir o que é esse básico, o que é esse mínimo, o que está nesse acordo que os Estados são obrigados a cumprir, né? É muito simples a gente dizer, todos têm direito à saúde. O que significa ter direito à saúde? Significa você ter acesso a um médico quando você precisar. Significa você ter direito a um tratamento de alto custo, como a gente fala, também provido pelo Estado? Ou é só o básico? Ou é só um medicamento mais essencial que você precisar? O que for acima disso, você não tem direito. Direito à educação, que é o tema aqui, né? Todos têm direito à educação. O que significa esse direito à educação? Né? Há muito tempo, essa luta era para ter acesso às escolas. Hoje, a luta pelo direito à educação é para garantir um padrão de qualidade de educação, né? Todos têm direito à liberdade de expressão. O que significa? Significa que a gente pode parar a Avenida Paulista com a marcha do Código Florestal, a marcha da maconha? A gente pode parar ou não pode? Como é que a gente exerce esses direitos, né? E por isso que eu gosto dessas 3 definições, porque elas não dizem exatamente o que é, mas elas estabelecem um espaço onde é possível a construção desses direitos humanos, né? Espaços de luta pela dignidade. É a construção de um teórico que chama Herrera Flores, né? E é uma definição muito interessante. A Hannah Arendt, que é uma filósofa, diz que os direitos humanos são uma invenção humana, uma construção, né? Significa o quê? Que não é algo que nos é dado, né? É algo que é construído numa luta diária e cotidiana, e que hoje significa uma coisa, a gente dá um passinho, amanhã vai significar outra coisa com outro passo que a gente dê, né? E essa definição aqui do Norberto Bobbio, que diz o seguinte, né? Os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, né? A gente vive agora um momento no país de afirmação de direitos que eram impensáveis há uns tempos atrás, né? O caso mais recente que gerou muita discussão e que ainda gera muita discussão foi o do reconhecimento da união estável para pessoas do mesmo sexo, né? O caso da união homoafetiva. Isso era impensável 50 anos atrás, de você ter um reconhecimento por um tribunal dizendo não, essas pessoas têm direito a manter uma vida conjunta, a estar em público e não serem agredidos, a terem os seus benefícios reconhecidos como qualquer outro casal, né? Esses direitos, por mais que isso já fosse uma luta, né, uma ampliação pela dignidade, o reconhecimento desse direito se deu agora. A gente está falando o quê? Em 2012, né? Muito tempo depois do começo da luta, né? Então, o ponto essencial que eu queria deixar para vocês é de que direitos humanos são uma luta, né? E são uma construção diária de todos nós. Qual é a concepção
contemporânea de direitos humanos, né? Onde começou a aparecer essa expressão direitos humanos e por que ela apareceu nesse sentido, né? Nós, enfim, todos os teóricos identificam aqui que direitos humanos, da maneira como a gente os compreende hoje, nasceram após a Segunda Guerra Mundial, em razão de uma grande crise, né, ética, moral, que foi o Holocausto e as atrocidades cometidas pelo nazismo, né? E o ponto principal que fez aparecer a necessidade de você ter uma norma internacional de direitos humanos foi o seguinte: todas essas atrocidades cometidas foram feitas sob o cumprimento das leis locais, né? Não havia, teoricamente, uma violação a uma norma ali dos países, né? Foi feita uma construção em que foi retirada a proteção de um certo grupo. Então, eu falei assim, não, essa lei aqui, que diz que todo mundo tem direito à vida, ela é boa. Acontece que essa lei não se aplica para esse grupo de pessoas, não se aplica para esses imigrantes, não se aplica para os judeus, não se aplica para os negros. E por isso que foi necessário, após essa grande crise ética, estabelecer uma proteção maior de um novo e mais forte referencial ético universal, né? Foi preciso estabelecer alguma coisa para além da proteção do Estado. Se esse Estado, do qual a gente é cidadão, é o violador de direitos humanos, a gente precisa ter uma outra instituição a quem recorrer, né, para que isso não se repita. E essa foi a ideia que gerou a criação da Organização das Nações Unidas, né, entre outras ideias, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem como princípio basilar a proteção da pessoa contra o seu próprio Estado. Se o seu Estado, da onde você é cidadão, está violando os seus direitos, você tem que ter a possibilidade de recorrer a uma outra instância, a um outro local, para ter os seus direitos protegidos. Tá? E é essa a ideia que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz. E como vocês responderam muito bem no começo aqui do curso, é uma carta, é um compromisso dos Estados dizendo: isso daqui não dá para violar. E quando a gente lê esse compromisso, tem lá direito à vida, liberdade de expressão, integridade física, é proibido torturar, né? E o que eu disse para vocês, se fosse assim simples, né, se bastasse esse acordo para definir o que são essas coisas, a gente já estaria numa situação muito melhor, mas não estamos, né? É preciso uma luta para preencher de significado essas palavras que a gente chama que são palavras abertas, né? São princípios. Direito à vida pode ser uma coisa para uma pessoa, pode ser outra coisa para outra, e é por isso que essa luta de direitos humanos é o que vai tornar concreta essa proteção internacional. Um elemento importante quando a gente estuda direitos humanos é imaginar que, apesar dessa declaração ser um acordo que a gente chama assim, um acordo não obrigatório, né? Os Estados assinaram essa Declaração Universal de Direitos Humanos, então foram lá os representantes de todos os Estados, do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da França, todos os países foram lá e falaram assim, olha, esse daqui é o mínimo que a gente vai garantir aos nossos cidadãos e nós nos comprometemos a, se violarmos esses direitos dentro do nosso país, permitir que a Organização das Nações Unidas interfira para proteger essa pessoa, tá? Essa declaração, apesar de ser um acordo não obrigatório pelo direito, né, não era uma coisa que, de fato, era um compromisso político. Era como se fosse uma promessa de campanha, essa Declaração Universal de Direitos Humanos. E aconteceu uma coisa muito interessante com essa promessa, né? Ela influenciou todas as normas dos países, né? E no Brasil isso é muito claro. Então, essa Declaração Universal de Direitos Humanos, que era uma promessa, virou uma coisa mais concreta, porque ela foi incorporada, essa ideia de proteção universal de direitos humanos, ou seja, que todas as pessoas têm direito a isso, né? Universal significa isso, né? Não exclui ninguém, todos estão dentro, influenciou as normas nacionais. E a partir de 1948,
pela insuficiência até, né? Porque a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma carta muito curta, né? É principiológica, diz apenas alguns dos direitos. A Organização das Nações Unidas começou a elaborar novos, que a gente chama tratados internacionais, né? Que são essas normas de âmbito internacional que os países se comprometem, eles doam um pouco da sua soberania e falam, tá bom. Então, nós vamos fazer um pacto internacional de direitos civis, econômicos, de direitos civis e políticos, e outro de direitos econômicos, sociais e culturais. E nesses pactos, os Estados vão falar, eu vou ter que garantir educação, moradia digna, eu vou ter que garantir liberdade de expressão, eu vou ter que garantir um sistema de justiça que atenda a todas as pessoas, né? Então, esses pactos começam a estabelecer a forma como o Estado deve se organizar para atender a direitos. Tá? Ele é uma norma internacional e acaba interferindo nas normas nacionais com a criação de normas locais que reproduzem o seu conteúdo, como também pela criação de instituições, né? De judiciário, de programas, de políticas públicas que tentam dar cumprimento a essas normas internacionais. Como eu estava dizendo para vocês, outros tratados de direitos humanos começaram a identificar temas específicos, né? E eu trago essa apresentação para vocês visualizarem a importância, né, das Nações Unidas na proteção de direitos. E como aquilo que eu estava falando para vocês, que é uma construção, que é uma coisa que vai aos poucos, que é uma luta, né? Como novos grupos têm sido inseridos nessas normas de proteção de direitos humanos, né? Um exemplo muito claro é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Ela é de 1989. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? A nossa Lei de Proteção à Criança vem logo depois da Convenção e traz, na sua essência, todos aqueles direitos previstos no âmbito internacional, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos internacional, não é uma coisa distante, né? É uma coisa que está no nosso dia a dia, às vezes com o próprio nome da declaração, mas às vezes com uma nova lei, né? Com uma lei nacional que incorporou tudo aquilo que os Estados decidiram no âmbito internacional. A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, né? Está representada no Estatuto da Igualdade Racial. A Convenção Internacional contra a Tortura também está representada na nossa lei de tortura, que é uma lei de 97. E a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu deixei ela em vermelhinho, porque ela foi a primeira convenção, né, em razão de uma dessas reformas constitucionais, que foi incorporada diretamente no nosso ordenamento. Tá? Então, a gente não precisa de uma lei que vá reproduzir o seu conteúdo aqui no Brasil. Essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi aprovada como se fosse a nossa Constituição, tá? Como uma reforma constitucional, como uma emenda constitucional. Tá? Então, essa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é como fosse um anexo da nossa própria Constituição Federal. Tá? Por que isso foi preciso? A nossa Constituição é de 88, né? E tinha um artigo dizendo lá o seguinte, o artigo 5º, né, que é a nossa Carta de Direitos Especial, está principalmente no artigo 5º. Está em toda a Constituição, mas principalmente no artigo 5º. Dizia ali, todos esses direitos que a gente está falando aqui não excluem outros de âmbito internacional. Era isso que a Constituição falava. Bom, foi só mais um pretexto para tornar a coisa difícil, né? Na hora que você ia reivindicar um desses direitos de tratado internacional, o que o pessoal falava? Ah, mas veja bem, né? Não está na Constituição, isso daí é coisa... Isso aí não serve para nada, isso aí é coisa que o pessoal foi lá assinar, isso aqui não vale aqui dentro. Tá? Em razão dessa dificuldade de implementação desses tratados internacionais, foi feita uma reforma na Constituição dizendo, vale sim, e agora, se o nosso Congresso Nacional aprovar, né, a incorporação desse tratado
pelo mesmo quórum, né, qualificado de 3/5 do Congresso Nacional, ele vai virar uma emenda, né? E a gente tem aqui um exemplo já desse processo, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no sentido de fortalecer no país esse sistema internacional de direitos humanos, né? E fortalecer os direitos de todos nós. E diversos outros temas, tá? Direito das mulheres, direitos dos povos indígenas, direito ambiental. Qualquer tema que vocês imaginarem de direitos humanos, você vai ter uma discussão já, um tratado, uma lei, uma norma que protege esses direitos. No âmbito internacional, nós temos, então, eu vou passar muito rapidamente disso aqui, só para vocês saberem, 2 sistemas, né? O que a gente chama de sistema global é o sistema das Nações Unidas, que editou todos esses tratados que eu falei para vocês, tá? Então, não sei se vocês lembram, vira e mexe, vem algum relator da ONU aqui para o Brasil, né? No meu trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns deles na sua visita aqui. Então, o que acontece? É uma pessoa contratada pela ONU que vem aqui fiscalizar se o Brasil está ou não cumprindo esses compromissos internacionais, todos esses tratados. Fazem depois um relatório, né, que é apresentado como uma forma de envergonhar o país perante os outros, dizendo, ó, ele se comprometeu a fazer tudo isso, mas não fez, né? E esses relatórios, para nós, né, que trabalhamos nas organizações, eles são um instrumento muito importante de defesa dos direitos e de confrontamento do nosso Estado para dizer, olha, né, a gente fica gritando aqui que vocês não estão cumprindo. Veio alguém agora da ONU e também está falando isso, né? Somou a sua voz à nossa, tá? Então, esse é o sistema global. Tem diversos mecanismos de proteção dos direitos, né? Eu falei de um deles, que são esses relatórios, tá? Mas eles recebem denúncias também diretas. A gente pode conversar depois sobre essas denúncias. E existem também os sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Tudo isso no âmbito internacional, tá? O sistema interamericano, que é, como diz o nome, daqui das Américas, o sistema europeu e o sistema africano. Vocês escutaram falar recentemente do caso da anistia aqui no Brasil? Acho que todo mundo escutou um pouco, né? O Brasil anistiou, enfim, num determinado momento histórico, todos aqueles envolvidos ali nos crimes do nosso regime militar, né? Através de uma lei da anistia, ampla, geral e restrita. Ou seja, anistiou torturadores, pessoas do exército, e anistiou também, e esse é o argumento principal deles, as pessoas que se envolveram no combate à ditadura, né? No combate armado à ditadura também. O nosso Tribunal de Cúpula, aqui o Supremo Tribunal Federal, julgou se essa lei estava de acordo com a nossa Constituição ou não, né? E o nosso tribunal falou, tá certo anistiar, né? Não tem problema que tem agentes públicos torturadores envolvidos nisso. Pode anistiar. Não importa que a nossa Constituição diz que esses crimes são impossíveis de ser concedida graça e anistia, como é o caso da tortura. Não importa. Foi um momento, está passado, está resolvido, vamos pôr um ponto final nisso e esquecer. Tá? Essa foi a posição daqui, do nosso tribunal daqui de dentro, né? E a luta das pessoas que ainda não sabem o paradeiro dos seus familiares, que é a luta dos desaparecidos políticos, né? Do reconhecimento da morte, de como se deu a morte dessas pessoas, tudo isso estaria selado pela lei da anistia. O que acontece? Deixaram de combinar com o pessoal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O pessoal da família do Gomes Lund, lá da guerrilha do Araguaia, entrou com uma ação no Sistema Interamericano dizendo o meu direito, né, de saber o paradeiro dos meus familiares, o meu direito de ter acesso à justiça, da justiça do meu país, me falar o que aconteceu e punir quem fez isso, foi violado. Porque no meu país dizem que uma lei podia simplesmente acabar com toda e qualquer investigação, né? Como vocês falaram.
Aí o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, parte desse sistema interamericano, falou: ah, não pode. A lei do Brasil diz isso? Não pode, não. Porque o Brasil se comprometeu, pelos tratados de direitos humanos, a punir e investigar casos de tortura. Você não pode se auto-anistiar, né? Que para eles, qual é a questão? Foi o próprio governo que pôs uma anistia. Ah, então, né? Eu fiz tudo isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos anistiar? Eu me anistio você também, né? O sistema interamericano falou: não, isso não pode. E condenou o Brasil a promover a investigação e a responsabilização de todos os agentes envolvidos em torturas e desaparecimentos forçados no Brasil. Comissão da Verdade, que foi criada agora. Por que ela foi criada agora? Porque isso é parte da decisão internacional. Tá? Então, isso é mais presente do que vocês imaginam. Às vezes, a informação fica meio difusa, né? Fica, eu escutei aqui da anistia, mas estava valendo, agora não está mais. O que está acontecendo? Né? É o sistema interamericano aqui agindo quando o nosso sistema local falha para proteger direitos humanos. Um outro caso clássico aqui, que a gente tem muito próximo, para quem é de São Paulo, é o Carandiru. Vocês sabem por que o Carandiru foi desativado? Uma decisão internacional. Tá? Então, é muito importante a gente perceber que isso faz parte do nosso dia a dia. Você mencionou a condenação do Charles Taylor, né? Esse é um outro mecanismo que existe de proteção de direitos humanos, né? Que é o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça. Existem outros tribunais internacionais para julgar direitos humanos, né? O Tribunal Penal Internacional é o responsável para julgar os crimes de guerra, tá? Então, os genocídios, os crimes de guerra são julgados por esse tribunal. E ele atinge não o Estado, a figura do Estado, mas a figura direta do governante, né? E é por isso que ele foi condenado. Tá? Então, faz parte do mesmo sistema internacional de proteção de direitos humanos. O sistema europeu, e é muito interessante o que está acontecendo lá, né? Que a Europa agora é uma comunidade, né? A Comunidade Econômica Europeia, é uma união, né, de Estados. E o sistema europeu de direitos humanos tem sido o grande tribunal para as violações de direitos humanos de todos os países. Então, é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de entrar lá no site da Corte Europeia de Direitos Humanos e olhar, os temas são muito interessantes. Tá? E o sistema africano ainda encontra muitas dificuldades na sua implementação, por diversos motivos. Tá? Existem duras críticas à ideia de direitos humanos como se fosse uma imposição ocidental. Né? Você fala, ah, não, tudo bem, quem fez direitos humanos? Os países desenvolvidos vão lá, estabelecem essas normas, e os países em desenvolvimento ou pobres têm que cumprir, e se não cumpre, é responsabilizado. Né? Essa é uma crítica muito comum a direitos humanos. Né? Tanto pela ideia de ser uma imposição de uma ideia ocidental, como também por não analisar temas de relativismo cultural, por exemplo. Uma grande discussão que a gente teve ano passado foi o caso daquela moça do Irã. Como é que era o nome dela, Esther? Você lembra? Isso, a Ashtani, exatamente. Qual foi a questão? Né? Ela foi condenada à morte por apedrejamento pelo crime de adultério no Irã. E isso gerou uma comoção da comunidade internacional, falando, olha, desculpa, né? Nós estamos em 2011 e você não vai apedrejar uma pessoa até a morte por um crime de adultério. Né? Isso é contra direitos humanos. Qual foi a crítica do país, do Irã, para reforçar ali a execução da sua sentença? Falou, não. Para a gente aqui, o adultério é um crime muito grave. E o apedrejamento é uma pena adequada. Né? E você teve um embate muito grande entre essa ideia de um relativismo cultural e de uma ideia de universalidade de direitos humanos. Tá? Esse é um tema que gera muito debate, que tem que gerar debate, sim, porque às vezes é muito difícil conciliar
todas essas questões, né? Esse exemplo, a gente tem outros exemplos, né, que são casos complicados que envolvem povos indígenas, né? Porque uma parte das normas de direitos humanos diz: você tem que reconhecer aos povos indígenas o seu direito à autodeterminação, a eles criarem as suas próprias regras, né, e seguirem essas regras. E você tem, por um outro lado, mesmas normas de direitos humanos dizendo: não, mas todas as crianças têm direito à vida. E, eventualmente, você tem práticas de comunidades e povos indígenas que de abandonar crianças com alguma deficiência, por exemplo. Né? Por quê? Pela cultura da comunidade, né? Você tem aquela prática como uma prática absolutamente concebível, correta. E como é que se resolve? Né? Não tem solução fácil, tá? Não tem solução fácil para nenhum desses casos. Mas o que é o importante? O importante é que toda essa ideia de direitos humanos, ela não tem como foco o Estado. Ela quer proteger quem? As pessoas que estão dentro do Estado, né? Então, essa ideia de direitos humanos, ela envolve uma questão muito importante, que é da autonomia da pessoa. Né? E a gente tem o caso também das mulheres que têm o clítoris, né, retirado, que são os casos mais emblemáticos que a gente escuta falar sempre. Né? Ah, mas é uma prática cultural, você não pode condenar o Estado por essa prática. Tá, mas você pode proteger a pessoa que não quer fazer a não fazer. Então, a ideia de direitos humanos, o foco da ideia de direitos humanos é sempre impedir que pessoas que estão num grupo minoritário, que são uma voz isolada, né, não tenham forças para lutar pelos seus direitos. Por isso que muitos dizem que a grande força de direitos humanos é que ele é uma ideia contra-majoritária. Né? Ele serve para todo mundo, mas ele é um instrumento de proteção especialmente para aqueles grupos minoritários, né? Para as pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Né, para os gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, que a sigla é GLBTTT, né? Tem um monte né? Mas qual é a ideia? Ah, o Estado acha que não pode. Tá, mas e aquela pessoa que é um grupo minoritário ali dentro? Tem direito de ser protegida? Tem. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma crítica muito grande de que esses direitos humanos são uma ideia ocidental, que quer impor uma maneira de viver para outras pessoas, você tem um outro contraponto que mas e se as pessoas que estão lá precisarem e quiserem essa proteção? Elas têm que ter acesso a isso e o Estado tem que permitir que elas tenham acesso a esse sistema de proteção. Tá? Então, tem uma ideia aí interessante de proteger mesmo quem está na situação minoritária. É só porque a parte do asiático não estava aí, porque não tem sistema asiático, é isso? Pois é, tem um sistema asiático incipiente, não tem um sistema ainda conformado asiático de direitos humanos. Tá? Tem iniciativas para criar mas não existe um sistema asiático conformado ainda de direitos humanos. Tá? Bom... Então, acho que eu estou conseguindo convencer vocês de que direitos humanos, de que toda essa discussão internacional é uma coisa do nosso dia a dia, né? Da nossa vivência do dia a dia. E aqui tem alguns dos elementos, né, da influência desses tratados internacionais de direitos humanos no nosso direito interno. Né? A nossa Constituição Federal, que foi criada, né, num momento político muito especial do Brasil, que foi um momento pós-ditadura militar, reserva um lugar especial para direitos humanos, não por um acaso. Né? A nossa ditadura, que violou muitos direitos humanos, quando a gente se livrou dela e foi fazer uma Constituição, direitos humanos estava lá num lugar especial, que falou, pô, a gente já passou por isso uma vez. Vamos pôr direitos humanos em tudo quanto é lugar na Constituição, para ver se a gente não passa de novo. Né? Então, direitos humanos são um fundamento da nossa República, são um objetivo da nossa República, são a maneira pela qual o Brasil deve se relacionar com os demais estados. Então, a política internacional do Brasil tem que ser regida por direitos humanos. Né?
E direitos reconhecidos, enfim, civis, políticos, sociais, ambientais, direitos coletivos. Só para recuperar um pouco do que ela estava falando, né? Que tem também esse sistema global, ele é um sistema de imperfeições. E por mais que direitos humanos seja uma bandeira de luta nossa, a gente tem sempre que manter um olhar crítico, né, sobre como ele pode ser melhorado, né? Como é que é seu nome? A Daniela falou, mas os países estão cortando ajuda para os países africanos, por exemplo, como forma de pressão para que eles reconheçam direitos dos homossexuais, né? Isso não parece correto, né? Você tem formas de atuação internacional que são muito assimétricas. O que significa? De um lado, você tem países muito fortes e, de outro lado, países politicamente muito fracos, né? E você usa instrumentos de convencimento desses países, né, que acabam aprofundando desigualdades. Então, nós vamos cortar a ajuda humanitária porque você desrespeitou direitos humanos, né? Isso é uma coisa muito comum, esse é um debate muito grande que a gente tem nas relações internacionais sobre como uma sanção, né, uma pena por um descumprimento de direitos humanos pode gerar ainda uma situação mais grave. Só um minuto, o microfone. Obrigado. A questão de se isentar também, né, da questão de direitos humanos. Por exemplo, as torturas que os norte-estadunidenses fazem ainda em Guantánamo, fizeram no Iraque, no Afeganistão, enfim, né, mundo afora. Ou seja, os Estados Unidos não vão ser penalizados por conta disso, né? Mas não for até o momento, né? Exatamente, né? Então, esse é um ponto importante, né? A gente tem que ajudar a superar essa ideia de um apontar o dedo para o outro, né? Você está violando direitos humanos e então você tem que ser punido por isso, por aquilo. Eu vou cortar investimento, eu vou cortar apoio. A ideia, né, realista que a gente tem é de que todos os países violam direitos humanos, né? Então, que essas assembleias das Nações Unidas, né, esse momento de cooperação internacional, ele tem que servir muito mais para apoio aos povos do que maneira, né, de barganha comercial entre violação e não violação de direitos humanos, tá? Esse mau funcionamento do sistema já foi objeto de reforma também, né? Hoje você tem novos mecanismos na ONU para impedir um pouco essa questão de você apontar o dedo para um, para outro. Mas você também viola, o que você está falando de mim? Né? Aquela coisa do telhado de vidro. Algumas reformas têm sido feitas para minorar isso, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, um mecanismo de revisão periódica universal. O que significa? Significa que todos os países serão avaliados, né? E com isso você coloca em situação de igualdade, né, de análise, países em desenvolvimento, países pobres, países desenvolvidos, e as fragilidades de todos são expostas, né? Então, hoje foi criado um mecanismo para que o Brasil avalie os Estados Unidos, né? E o tema de Guantánamo é o tema do momento de violação de direitos humanos ali, né? Das torturas que a gente vê daqueles vídeos das Forças Armadas, né, que fizeram aquelas atrocidades lá, né? Então, hoje, a ideia é o quê? É passar para vocês que, apesar disso ser um grande avanço e de a gente usar muito pouco ainda, a gente tem sempre que manter um olhar crítico, né, para construir uma coisa melhor. Lembra daquela primeira frase que eu falei para vocês do que são direitos humanos, né? Eles são um espaço de luta, eles são uma construção, né? Então, como é que a gente constrói um sistema melhor de proteção de direitos humanos, né? Isso tem que estar na nossa cabeça, na nossa ideia, no dia a dia. Então, bom, direitos humanos, grande influência no Brasil. E aí eu tenho uma outra pergunta, né? Com todos esses direitos que eu falei para vocês. Nós temos direitos humanos no Brasil? Quem acha que tem, levanta a mão. Vai, que o pessoal está... 1, 2, 3. Tem direitos humanos no Brasil? Tem? É cumprido? Bom, né? Só um minuto o microfone aqui. Eu penso assim, se você colocou o direito humano como esse espaço de luta,
Então ele existe no Brasil, né? Determinados espaços de luta para que os direitos sejam conquistados. Boa definição. Quem acha que não tem direitos humanos no Brasil, que é só uma coisa que está no papel e que a realidade está muito longe ainda? Bom, eu acho. Tá? Eu acho que, não obstante os avanços que a gente tenha, né, e a gente tem que reconhecer sempre os avanços. Outro dia eu vim falar aqui na ação educativa, então eu já vou me desculpar com vocês por isso. E eu falei. Aí, no fim, me taxaram de pessimista carismática, né? Que eu sou uma pessoa que é uma pessimista carismática. Então, eu já peço desculpas para vocês se a minha abordagem ela for pessimista, né? Eu vou tentar ser mais carismática dessa vez também, né? Mas para ter os direitos tem que ter os deveres, e os deveres não são cumpridos, desde o governo até a sociedade. Então a gente vai entrar um pouco agora nessa ideia, né? Do que significa o ter direitos humanos? Bom, direitos humanos hoje no Brasil, a gente pode, né, caracterizar que a gente está no momento de luta pela sua implementação, né? Nós já temos leis que garantem direitos, nós já temos espaços de luta por esses direitos, alguns espaços, né? Então, nós estamos agora no momento de luta pela sua implementação, né? O Brasil é um país muito desigual, né? Um dos países mais desiguais do mundo ainda, né? Apesar do seu grande crescimento das últimas décadas, esse crescimento não serviu para igualar as pessoas, né? A desigualdade continua muito grande. Esse dado aqui é um dado mundial, né? O 1% mais rico do planeta concentra a renda dos 60% mais pobre, né? Alguma coisa não está funcionando nesse sistema que a gente criou, né? Por quê? Porque desigualdade é um elemento que permite muitas violações de direitos humanos, né? A pobreza, a violência, a desigualdade permite e é em si uma violação de direitos humanos, né? Eu separei aqui alguns dos tópicos que estão na agenda hoje de direitos humanos no Brasil, né? O tema da violência policial é um tema muito ainda sensível para a luta por direitos humanos aqui no Brasil, né? Nós temos uma polícia violenta, nós temos uma carreira policial que não é valorizada, né? Nós temos índices que a gente chama índices de letalidade policial muito grande, né? Então a nossa polícia ela mata mais do que as outras polícias do mundo, tá? Eu queria relembrar com vocês um episódio que aconteceu aqui em São Paulo, que é um episódio que ainda não foi resolvido. Se vocês lembram daquela semana de maio de 2006, né? Vocês lembram? Eu estava numa reunião aqui na Praça da República. Entraram na reunião e falaram: não, a reunião está acabada, São Paulo está sob ataque, aquele pânico, né, que deu em todo mundo. Eu saí na rua, parecia mesmo que tinha sido decretada guerra, o metrô estava fechado, que tinha explodido uma bomba aqui na República, né? Eu acho que vocês viveram mais ou menos a mesma coisa que eu naquele dia, né? Sem entender muito bem, as informações não estavam muito claras, né? Na época eu trabalhava numa ONG ainda de direitos humanos, e o que a gente escutava nas notícias era o seguinte: as forças policiais sob ataque do crime organizado em São Paulo, mas o secretário de Segurança Pública já avisa que 100 suspeitos foram mortos, né? Como uma medida positiva que ele estava tomando para resolver o problema. Mas 100 suspeitos já foram mortos, né? O que a gente sabe é que, no período de uma semana, foram mortas 460 pessoas em São Paulo, tá? É um índice inacreditável de pessoas que foram mortas, tá? Eu ainda cuido de alguns dos casos daquela semana. Uma coisa muito corriqueira foi o seguinte: as pessoas estavam, por exemplo, no Parque Bristol, né, que é um bairro aqui de São Paulo. Estava um grupo de amigos conversando na rua, 5, 6, depois de fazer um churrasco na casa de um deles. Estavam na calçada. Chegou um carro
desceu 3 pessoas, atirando em todo mundo, recolheram as cápsulas do chão e foram embora. Assim, né? O que a gente sabe é que este foi um momento, né, em que a nossa polícia militar atuou como esquadrão da morte em alguns casos, tá? Revelou formas de corrupção da polícia, envolvimento com o crime organizado. Então a gente tem em São Paulo, né, que todo mundo diz que é um estado super desenvolvido, que tem recursos, que tem tudo isso, que tem uma sociedade civil vibrante, que a gente tem espaços de luta, né? Aconteceu aqui em São Paulo, aqui na capital, uma chacina dessa proporção agora, em 2006. Né? O que aconteceu até agora? Nada. Né? O nosso sistema de justiça não está funcionando para esses casos de violência policial. Né? Por quê? É meio óbvio. Né? A própria polícia vai investigar os atos que a própria polícia fez. Né? Então, a gente não tem ainda instrumentos adequados para tratar com esse tipo de violação de direitos humanos. A gente não tem para outros também. Né? Esse é um que eu tenho experiência que eu posso falar. O que acontece se não fizer nada? O que a gente vai poder fazer? Usar o sistema internacional de direitos humanos, né? E tem outras violações que acontecem que são invisíveis, né? Então tem uma pesquisa muito interessante que foi feita sobre o atendimento de mulheres negras nos serviços de saúde. Essa pesquisa indica que as mulheres negras esperam mais tempo, recebem menos anestesia, recebem orientações de prescrição médica pior do que a prescrição das mulheres brancas. Qualquer hospital público de São Paulo, você vai lá, você vai fazer uma pesquisa, você vai identificar isso. Tá? Então, apesar da gente ter espaços de luta, né, essa luta precisa ser intensificada para que a gente possa proteger direitos humanos no Brasil. Então, aquela é a minha pergunta, a gente tem direitos humanos no Brasil? Tem, mas não tem, né? Tem no papel, mas e na prática, né? E aí tem uma coisa pior. Lembra que eu falei que o Brasil é um país desigual? A pior coisa é você falar tem para alguns. Tem direitos humanos no Brasil? Tem, para alguns. Para uma galera aí não tem. Mas para alguns tem. Nossa, justiça funciona, que é uma beleza, né? Todo mundo... A gente vê tudo, todo dia isso, né? No jornal. Então, assim... A gente precisa incorporar essa lógica de luta por direitos humanos no nosso dia a dia, né? Para os nossos direitos e para o direito dos outros também, que a gente vê que estão sendo violados. O direito humano à educação, né? E o direito, eu acredito que o Sérgio vai tratar isso daqui a pouco. A luta por saúde para todos, né? E o tema da discriminação no Brasil, que ainda é um tema muito grande, né? Então, além desse exemplo que eu dei para vocês, diversos outros casos aí têm sido relatados na mídia, até daquele rapaz que saiu correndo do cinema, né? Que foi aquela imagem ridícula, né? De um rapaz que ofendeu, discriminou, né? A moça atendente de um cinema e depois sai correndo, né? Sai correndo pelo shopping para fugir, né? A gente tem cada vez mais... Opa! Bom, só para a gente ter também uma dimensão do tamanho da luta que a gente ainda tem pela frente, né? Esses aqui são alguns casos que eu trabalhei na época que eu estava na Conectas com os internos da Fundação Casa, né? Da antiga FEBEM. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas essa é uma cabeça rachada. É um dos casos de tortura da Vila Maria. Esses são os casos de Tupi Paulista, né, de agressões e de tortura. Então, quando a gente trata a Comissão da Verdade, a tortura que existiu no sistema, no regime militar, e os torturadores não foram punidos, tudo, né? O que representa a gente ter uma Comissão da Verdade hoje, né, quando a gente ainda tem tortura no país, né? Vai representar um passo importante para fazer esse vínculo, né? Vai ajudar a gente não ter mais tortura hoje, esclarecer o que aconteceu no passado, né? Eu acredito que sim, e que essa possa ser a maior colaboração desse momento que a gente vive hoje. Essa é uma foto de uma cadeia pública, né? E aqui eu vou só levantar alguns dos elementos importantes, né? Tem um debate muito
muito cínico de direitos humanos, que diz que o problema de direitos humanos do Brasil é que não tem dinheiro, né? É que, mas o Brasil é um país pobre, não tem dinheiro, né? Então a cadeia tem que ser isso aqui mesmo, porque não tem dinheiro para fazer outra, né? Piso nacional para os trabalhadores da educação, mas não tem dinheiro para pagar os professores. Como é que você vai fazer um negócio, uma lei dessa, né? Eu acho que a gente precisa romper, né, e qualificar o nosso argumento dessa coisa do não tem dinheiro para cumprir direitos humanos, né? Se direitos humanos é como vocês falaram no começo, é o básico, é o mínimo, é o que precisa ter, é o que é prioridade de investimento, tá? Então a gente está num momento aqui, eu sei que tudo virou Copa agora, mas a gente está num momento agora, né, de grandes investimentos, grandes obras, né, que podem gerar uma discussão de direitos humanos e de prioridades de investimentos públicos, né? Eu vou adorar a Copa no Brasil, eu provavelmente vou me enfiar numa praça para ver no telão, adoro futebol, eu vou curtir, né? Mas é um momento para a gente discutir quais são as prioridades de investimento, né? O que significa esse argumento cínico de que não tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para fazer um sistema de saúde bom. Não tem dinheiro para fazer o piso, né, dos professores. Não tem dinheiro para construir cadeia decente. Como assim não tem? Onde está? Né? Onde estão os impostos que a gente paga? Né? O que os nossos deputados estão vinculando com esse dinheiro aí? Para onde vai esse investimento? Né? Então, esse é um argumento cínico e a gente precisa estar preparado também para enfrentar esse argumento. Como proteger direitos humanos? Eu já falei bastante disso, né? Mas a gente tem o nosso sistema de justiça nacional, né? O Ministério Público é obrigado a receber as denúncias de violação de direitos humanos que a gente vai encaminhar. A Defensoria Pública também. Existem organizações não governamentais que fazem esse trabalho, né? E é importante a gente ter esses contatos sempre para que a gente possa acessar sempre que estiver confrontando uma violação de direitos humanos, né? E quando isso falha, a gente tem ainda um sistema internacional de proteção para que a coisa não fique sem resposta, né? Bom, e aí eu termino da mesma maneira que eu comecei, né? Então, como é que a gente protege direitos humanos? Bom, a gente protege nos nossos espaços de luta, a gente protege construindo, né, cada vez mais esses direitos e a sua proteção, e sabendo de que eles não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Mas, em algum momento, a coisa tem, né, que caminhar. Então, muito obrigada.